Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva agora e sempre. É uma alegria imensa retornar a esta casa depois de um período de recuperação de uma enfermidade e estar podendo dividir com os irmãos as reflexões que nos foram solicitadas com relação ao casamento, o divórcio, à luz do Espiritismo. Parece uma temática já muito discutida, mas atualmente existem algumas questões que precisam ser pensadas, tendo em vista algumas mudanças que vêm sendo empreendidas em nossa sociedade. Chico Xavier afirmou certa feita que quando chegarmos ao plano espiritual, ninguém vai perguntar qual a nossa religião, mas quanto bem nós praticamos na Terra. Nenhuma religião concede a nós verdadeiramente a salvação, nem o Espiritismo. Nós vamos lembrar de Kardec quando ele se afirmou que fora da caridade não há salvação. Então, justamente o que vai fazer com que nossas consciências possam se harmonizar perante a lei de Deus, que possamos construir, formatar em nossos corações o reino de Deus, são justamente os nossos gestos, os nossos atos de fraternidade, de caridade, de amor, principalmente de compreensão ao próximo. Vivemos, todos nós temos consciência, um período extremamente interessante, importante no planeta Terra. Nós estamos a todo momento sendo questionados em nossas consciências sobre determinadas situações. Vivemos momentos bem difíceis com relação à ética, à moral, ao comportamento. Então será pedido a nós, cada vez mais, que tenhamos uma postura que venha refletir aquilo que nós realmente entendemos, compreendemos à luz da doutrina espírita. Entendo que todos nós que estamos na casa nesta noite temos a doutrina espírita como roteiro para as nossas vidas, como roteiro aos nossos pensamentos, às nossas ações. Então, cada vez mais se faz importante para nós o conhecimento e o estudo da doutrina. E dentro deste roteiro, a maior base que temos é o amor, é a caridade. Então a salvação, entendida aqui a palavra como esse estado do reino de Deus em nossos corações, se faz através da caridade, se faz através dos pensamentos e das ações que possam refletir o amor, a fraternidade e a compreensão em nossos corações. Bom, Santo Antônio, coitado, né? Quando se fala em casamento, talvez não tenha um ser, né? Vamos identificar o pobre de Santo Antônio, tão perturbado, tão exigido, né? Tão assim pressionado quando se fala em casamento. Até hoje, nós estamos vindo, mas encontramos ainda algumas pessoas que colocam lá o Santo Antônio, acendem uma vela, ou penduram ele de cabeça para baixo, né? Coitado, torturando o Santo Antônio e pedindo um companheiro, pedindo um casamento. E quantas vezes o Santo Antônio vai lá, atende, até porque normalmente não se especifica bem o que você quer se casar, então, dependendo da situação, está se aceitando qualquer companheiro, qualquer companheira que venha adentrar a nossa vida, e aí depois do casamento feito, fica se lamentando o pobre Santo Antônio, que muitas das vezes eu acho que ele vai agindo mesmo com vingança, né? Ele coloca de cabeça para baixo, põe uma vela, tem gente que vai e faz gotinha, assim, tadinho. É muita tortura do nosso pobre Santo Antônio. E assim, fica lá, o pessoal buscando, Santo Antônio, eu quero me casar. Mas vamos lá, nossa reflexão. Para que a gente possa pensar em casamento, nós vamos lembrar um pouco do que Kardec nos traz no Evangelho com relação aos laços de família. Kardec afirma que há duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Como é que se constituem as famílias pelos laços espirituais e pelos laços corporais? É através do casamento. Então, quando você tem um casamento com bases sólidas na afinidade entre as almas, você vai encontrar essas famílias pelos laços espirituais muito mais fortalecidos, muito mais preparados para enfrentar as dificuldades que nós ainda enfrentamos no mundo de provas e expiações. Quando esses laços que unem as famílias, que unem o casal, são laços corporais, ou seja, o estímulo para o casamento, né, os objetivos traçados,
estão relacionados aos prazeres, à materialidade da vida, nós vamos ter também na estrutura de manutenção desse casamento, sujeito às transformações que as questões ligadas às paixões materiais ocorrem com o passar do tempo. Então, se o casamento se faz apenas pela beleza física, ao envelhecer, essa beleza vai se transformar, vai se modificar. Se a estrutura é apenas por questões de ordem material, por riqueza material, a riqueza material, o bem econômico, nós sabemos, pode subir de uma hora para outra. Então são questões que muitas das vezes levam o casal a se relacionar e a casar e vão constituir famílias com essa característica, famílias pelos laços corporais. As primeiras, nos diz Kardec, se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos. Porque o que é formado pelos laços de afinidade espiritual vai continuar mesmo após a morte. E há uma força muito maior ligando esses espíritos para que eles possam suportar, como falamos aqui, as diversidades da vida. Já que elas que são pelos laços corporais se extinguem com o tempo e muitas das vezes se dissolvem realmente na existência atual. Então, justamente quando aquele motivo que foi base para o casamento se dissolve, o próprio casamento vai se dissolver, o próprio casamento vai se acabar. O que nós percebemos hoje em dia, com relação ao divórcio, é que qualquer situação, qualquer questão está afastando o casal. Há uma facilidade muito grande. Como você não tem hoje mais nenhuma barreira ético-moral para que você chegue e termine um relacionamento, quer dizer, não há preocupações como existia antigamente, por exemplo, para a mulher era muito mais difícil o divórcio, porque ela era vista de uma forma negativa na sociedade. Às vezes a presença dos filhos unia o casal, o sacrifício no sentido realmente de perceber a importância do laço de família, do casamento, o sacrifício de um dos cônjuges fazia com que o casamento perpetuasse, chegasse até o final da existência. Enfim, alguns motivos que sempre foram motivos nobres foram desaparecendo durante o tempo. Então hoje se dissolve no primeiro problema, na primeira dificuldade, nós encontramos muitos casamentos serem dissolvidos. Justamente porque os laços eram laços corporais. E aí esse se dissolve moralmente já na existência atual. Depois da operação nós estamos tomando mais de 10 remédios. Então a boca fica seca rapidamente. A gente vai algumas vezes parar para ir absorver um pouco da água. Quando nós nos preocupamos em estruturar um estudo para os companheiros no movimento espírita, nós criamos um hábito hoje de buscar a mesma temática através das redes sociais, principalmente do YouTube, de outros companheiros que tratam do mesmo assunto. Hoje nós temos a facilidade de levar a doutrina espírita para dentro dos nossos lares. A casa aqui, por exemplo, tem um excelente trabalho de gravar as palestras e disponibilizar na internet para aqueles que, numa certa distância, pela impossibilidade de estar aqui, possam, pelo interesse também, ouvir aquele estudo. Então nós encontramos essa afirmativa de um companheiro espírita que, ao me deparar com ela, nós começamos a pensar se realmente ela está refletindo o postulado, aquilo que a doutrina espírita define e entende como casamento. Ele diz o seguinte: o matrimônio, o casamento, é a união conjugal de um homem e uma mulher entre pessoas legítimas para formar uma comunidade indivisa de vida. Então a primeira coisa que nós questionamos ali é uma reflexão que a gente precisa fazer. Com base no que nós encontramos na codificação de Allan Kardec, é perceber se o patrimônio realmente é a união conjugal, se existe em algum lugar que afirma que apenas é a união de um homem e mulher. Que essas pessoas são consideradas como apenas as pessoas legítimas para que você tenha um matrimônio, para que você tenha um casamento. Ele diz que é o pacto pelo qual o homem e a mulher constituem entre si consórcio íntimo de toda a vida, ordenado por sua índole natural ao bem dos cônjuges e a procriação e educação da prole. Então vejam que essa é uma definição que nos aproxima muito
da estrutura de família patriarcal que nós já conhecemos há muito tempo. Nós, às vezes, levamos para a história a formatação da família patriarcal como se ela fosse apenas a única que existisse em nossa sociedade. Já no Brasil colônia, nós tínhamos outras estruturas familiares. Vamos lembrar São Paulo, na época dos bandeirantes, na época das entradas, na época que os homens saíam para as florestas e as mulheres ficavam meses e meses em casa, tomando conta da casa, tomando conta da prole, cuidando de tudo que era relacionado à família. Então, muitas das vezes, esses homens não voltavam. Quem era responsável pelo lar, quem era responsável pela família, era a mulher. Em muitas sociedades, nós temos as sociedades, as famílias matriarcais, onde a mulher é o centro principal de organização daquela família. A família patriarcal, como nós a conhecemos, homem, mulher e os filhos, com a figura do homem sendo a figura principal, aquela figura de ordenação de toda a família, ela existia principalmente nas sociedades burguesas. No caso do Brasil colonial, do Brasil império, era com os donos de engenhos, eram os senhores de engenho, eram os senhores de café, e tinha a sua estrutura de família. Quando você vai, por exemplo, em Minas Gerais, na Corrida do Ouro, você tinha a mesma situação. Mulheres que eram responsáveis por suas famílias, porque os homens saíam em busca de sua riqueza, em busca, então, da conquista material para a sustentação da família. Então, nós ficamos durante muito tempo com esse conceito de matrimônio apenas entre homens e mulheres, e principalmente com relação de uma procriação e educação da prole. Quando você fala em procriação, é lógico que é apenas a relação de homem e mulher, e a mulher com a possibilidade de gerar os filhos. Então, essa definição que nós encontramos na internet, expressa muito ainda esse conceito que leva como base apenas da família a família patriarcal e o casamento entre homem e mulher. Bom, o que nos diz a doutrina espírita? Vejam a questão 695 do Livro dos Espíritos. Kardec, ao indagar os benfeitores se a união permanente de dois seres seria contrária à lei natural. Eles dizem que não, muito pelo contrário. A união de dois seres é um progresso na marcha da humanidade. Mas não há nenhum momento da codificação a definição de casamento apenas entre homem e mulher. O que se fala é justamente da união de dois seres. E quando eu falo na união desses dois seres, não precisa consequentemente ser uma união em que ela vai gerar filhos, que vai haver a procriação dos filhos. É lógico que, e aí sim, acrescenta-se a questão 701, quando vai se falar da poligamia, a doutrina espírita se coloca realmente contrária à poligamia, seja ela de qualquer gênero, porque é ainda a valorização da sensualidade. Então, a primeira questão que a gente precisa pensar é como está escrito lá na obra da codificação do Livro dos Espíritos. E Kardec ainda comenta que quando você tem a abolição do casamento, ou seja, da união desses dois seres, que é um progresso na marcha da humanidade, seria um retorno à infância da humanidade, à vida dos animais, porque a monogamia é um sinal indicativo do progresso da civilização. Então fica muito claro, quando fala-se em família também do Livro dos Espíritos, não há nenhuma definição que diz que família é apenas aquela que se estrutura como uma família patriarcal. Então a gente precisa começar a pensar e observar como está colocado na doutrina espírita, para pensarmos o casamento. Casamento representa, então, um alto estágio de evolução do ser, quando se reveste, sim, de respeito e consideração pelo cônjuge, firmando-se na fidelidade. Então, vejam que aí você começa a ter uma definição de casamento, onde a essência está baseada no nosso comportamento para com o próximo, no nosso comportamento para aquele companheiro que eu escolhi para estar comigo em matrimônio, numa vida a dois. Retomamos então até aquela primeira fala do Chico, onde a importância está na nossa ação, nos nossos atos. Naturalmente, é um dever para todos nós, porque nós vivemos em sociedade, o casamento civil. Na doutrina espírita, nós não temos o casamento religioso. Nós não temos o casamento religioso. Durante muito tempo, eu tive a oportunidade de fazer parte
Zé Carlos e Marilza também, nós sempre éramos convidados por alguns companheiros para que fizessem uma cerimônia de casamento. Às vezes havia um casal que não queria casar na igreja, mas queria a cerimônia de casamento, então chamava um companheiro espírita para falar, para fazer lá uma pequena cerimônia e tal. Zé Carlos e Marilza fizeram durante muito tempo, eu e Timos também. Até que numa determinada oportunidade, nós fomos fazer, entre aspas, um casamento na Ilha do Sola, e assim, depois que terminou, ninguém me deu atenção. O casal saiu para lá, eu vim vindo devagarzinho, fui saindo, daqui a pouco eu estava lá junto da cozinha, o pessoal da cozinha servindo, movimentando, quando eu fui embora, e as pessoas nem perceberam que eu fui. Então eu comecei a entender que ali as pessoas estavam apenas preocupadas com o cerimonial, e não com as palavras, ou que nós pudéssemos levar de exemplo para isso. E a partir daquele momento, e depois desse período, não mais se teve a oportunidade de ninguém de fazer, a gente começou até a recusar. Porque passou-se, as pessoas diziam assim, já vai ter um casamento espírita. E aí nós estávamos demonstrando, nós estávamos passando uma imagem que não reflete aquilo que a doutrina espírita nos ensina. Então nós paramos de fazer. Foi uma experiência que serviu para que a gente pudesse entender bem o conhecimento espírita e a importância de colocarmos sempre em prática aquilo que nós acreditamos. Mas o casamento civil, sim, é um dever que todos os espíritas devem cumprir. Quando a gente, então, questiona a questão da definição de casamento no movimento espírita, nos chamou a atenção essa capa do Globo de março de 2018. Foi uma das primeiras vezes que nós vimos chamar tanta atenção para um casamento, realizado entre pessoas do mesmo gênero. E parece que ele foi realizado no Copacabana Palace, que nos seus 95 anos de existência, foi o primeiro casamento de pessoas do seu gênero sendo realizado naquele hotel tradicional do Rio de Janeiro. E foi capa do Globo nesse período. Então nós começamos a pensar qual é a posição do espírita diante do casamento homoafetivo, considerando tudo aquilo que a doutrina espírita vem nos ensinando, que nós encontramos no postulado espírita. Por quê? Porque isso vem ocorrendo. Casais homoafetivos vêm frequentando as casas espíritas. E a gente precisa ter uma reflexão muito séria, porque são companheiros, são irmãos nossos, que merecem de nós toda a atenção e todo o carinho, como qualquer um de nós que chegamos à casa espírita. Bom, nós vamos encontrar no livro Vida e Sexo, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, no seu capítulo 7. E é interessante que o Vida e Sexo é um livro, se não me engano, da década de 70. Eu sei que ele é um livro já antigo, e veja como ele trata esse assunto. Casamento ou a união permanente de dois seres, veja então Emmanuel escrevendo igualzinho nós encontramos no Livro dos Espíritos, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra, no campo da assistência mútua. Então veja que mais uma vez ele utiliza duas criaturas. Então, nós vamos encontrar os Espíritos também não definindo apenas o casamento como a relação do homem e da mulher. Então vejam que o que tem importado aqui é a essência da relação. Isso é que a gente precisa pensar, e é isso que os Espíritos vão nos ensinar. Essa união reflete as leis divinas, que permitem seja dada um esposo para um esposo, um companheiro para uma companheira, e vejam onde está, um coração para outro coração e vice-versa. Então Emmanuel fala de um esposo para uma esposa, de um companheiro para uma companheira, agora de um coração para outro coração. Então nós podemos encontrar, sim, em relações homoafetivas, uma relação de coração para coração, uma relação de equilíbrio que vai refletir o que estabelece as leis divinas. Richard Simonetti, conhecido escritor espírita, que desencarnou, se não estou enganado, no ano passado, ele afirma o seguinte: não temos a posição do Espiritismo sobre o casamento gay, porquanto o assunto não foi abordado na codificação, mas podemos, com base na liberdade de consciência preconizada pela doutrina, considerá-lo elementar. Não há por que opor-se a duas pessoas do mesmo sexo que decidam viver juntas, independente do fato de manter ou não uma comunhão sexual. Então veja que nós tivemos a primeira posição do Emmanuel, através de Chico Xavier, e agora nós temos Richard Simonetti, que é um escritor espírita.
Se os espíritos não têm sexo, como morfologia, ou como nós entendemos, e essa é uma questão, porque quando nós falamos de sexo também, nós imaginamos o sexo masculino e o sexo feminino, e o espírito, na sua essência, ele não tem sexo. O sexo é uma expressão do nosso corpo, uma expressão psicológica da experiência que nós temos em cada encarnação, podendo reencarnar então como homem ou mulher. Se o que há entre eles é amor e simpatia, baseados na afinidade de sentimentos, ou seja, nos laços espirituais, se há entre eles essa afinidade que nós falamos que é fundamental para a estruturação de um casamento, para a manutenção de um casamento e a superação das dificuldades, se há entre eles isso, o que impede de cultivar um relacionamento afetivo com alguém do mesmo sexo? Então são questões que nós precisamos pensar, são questões que nós precisamos avaliar quando tratamos da temática do casamento. E ele continua dizendo: qualquer par de homossexuais, masculino ou feminino, indagado quanto à natureza do seu relacionamento, nos dirá que é muito mais uma questão de comunhão afetiva do que comunhão carnal. E normalmente o que as pesquisas colocam, há muito mais companheirismo, há muito mais fidelidade no relacionamento homoafetivo do que no relacionamento, às vezes, heterossexual. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade machista. O homem foi criado para ter, naturalmente, se assim ele desejar, pelo seu poder como chefe de família, de ter relacionamento fora do casamento. Tanto que muitas das vezes o homem é valorizado na sua masculinidade quando isso ocorre. Mas se é a mulher, a imagem dela já é denegrida. A mulher já é considerada uma pessoa fútil se mantiver um casamento, mantiver um relacionamento fora do casamento. Então vejam que hoje nós temos muito mais experiências de falta de fidelidade no relacionamento em casais héteros de casais homoafetivos. Então proponho aos amigos que, ao estabelecer definições quanto ao casamento, estarei sempre considerando a afirmativa do Emmanuel. O casamento ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pela qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Então nós chegamos ao final com essa definição, que entendemos reflete o que está nas obras da codificação falando do casamento. O que nos importa, então, é pensar nesse regime de vivência que nós vamos ter com aquele que nós escolhemos como companheiro ou como companheira. Daqueles que nós escolhemos para, a partir de uma determinada data, termos uma vida em comum e, principalmente, superarmos as dificuldades para que possamos criar laços de famílias espirituais, ou seja, aqueles que darão continuidade após o fim da nossa existência. Bom, as principais funções do casamento são formação do lar. Então nós vamos pensar que um casal homoafetivo pode formar um lar como um espaço para avançar na sua fileira evolutiva. Permuta afetiva seria a troca de valores energéticos através da permuta de vibrações simpáticas. Nós trocamos energias salutares pela expressão de carinho e de amor, não é apenas pelo sexo. Muitas das vezes você vai chegar numa terra-idade, num determinado momento, em que vai contar muito mais aquele companheirismo que você, e respeito à fraternidade, que você construiu durante o tempo de relacionamento, do que apenas as imposições do prazer sexual. Então, a maior parte dos casamentos que tenha por base apenas a figura da beleza ou do prazer sexual, com o passar do tempo, eles vão se desestruturando, porque isso se transforma, isso se modifica. O aprimoramento sexual. O casamento é um dos elementos mais efetivos no burlamento do instinto sexual. Nós conhecemos uma jovem, Micael Pereira, muito jovem, seus 30 e poucos anos, que foi acometida do câncer. Ela e o marido não tinham filhos, e aquilo foi criando uma série de dificuldades. Nós conhecemos, nós sabemos como é essa doença. Então chegou num determinado momento que a esposa chegou para ele e disse o seguinte: olha, eu libero você para que você possa ter relações sexuais a hora que você quiser, já que por causa da doença não está sendo possível que a gente mantenha esse relacionamento.
Ele não aceitou. Ele não aceitou. Manteve-se fiel a ela até o momento que ela desencarnou. Ela veio falecer com um câncer. Ele era jovem, estava nas condições todas naturais para que ele pudesse ter um relacionamento fora do casamento, com a autorização dela, porque ela conhecia a necessidade, sabia da sua impossibilidade, mas foi escolha dele não manter um relacionamento fora do casamento. Então veja o que é um processo de aprimoramento sexual. Porque quando o companheiro sabe reconhecer as limitações, as dificuldades da outra pessoa, respeitando-a naquele momento em que ela vivia, no caso aqui, uma séria doença. Então vejam que é também uma das principais funções do casamento, esse burilamento do instinto sexual. Vejam que é o burilamento do instinto sexual. Função do casamento. Em verdade, o que mantém o matrimônio não é o prazer sexual sempre fugitivo, mesmo quando inspirado pelo amor, nos diz Joana de Anjos, mas a amizade, que responde pelo intercâmbio emocional, através do diálogo, do interesse nas realizações do outro, na convivência compensadora, na alegria de sentir-se útil e estimado. Então recordamos a afirmativa de Chico Xavier, quando ele nos diz que ao chegarmos ao plano espiritual, não vamos perguntar se nós somos espíritos. Aliás, para os espíritas se perguntar, a responsabilidade é maior, né? Porque a gente não tem nem como dizer não sabia. Eles vão, vocês sabiam e sabiam muito. Na verdade, eles vão perguntar quanto bem nós fizemos. Na formação da família, no casamento, nós temos a principal oportunidade de viver o bem para com o próximo, de viver o respeito, a amizade, a compreensão, a alegria de ser útil para o outro, o interesse na realização do outro. Então veja que são bases de sustentação para uma família constituída de laços espirituais, do que realmente permanece, do que realmente precisa ser dado valor pela nossa sociedade. Essa é a função do casamento. Essas são algumas características que nós precisamos instituir nos nossos relacionamentos. Então, ao pensar, principalmente os jovens que hoje encontram tanta facilidade, principalmente no relacionamento sexual, e muitas das vezes são levados ao casamento por uma gravidez antecipada, é preciso que eles sejam educados para observar o casamento com essas características. Não apenas um encontro furtivo de um determinado momento em que surgiu uma gravidez e que vai impor um relacionamento entre aquelas pessoas. Que, aliás, é um equívoco muito grande, quando os pais impõem aos seus filhos um casamento nesses moldes, quando muitas das vezes não tem experiência, não tem maturidade, não tem responsabilidade e condição de dar continuidade a esse relacionamento. Então a gente precisa pensar, o espírita, no nosso relacionamento com a pessoa que nós escolhemos, se estamos construindo com base nesses valores que Joana de Anjos nos apresenta. Segundo André Luiz, há casamento de amor, de fraternidade, de provação e de dever. Mais uma vez nós falamos, não se estabelece o gênero dessas pessoas, dos seres, mas sim do relacionamento de duas pessoas. O matrimônio espiritual realiza de alma com alma. Esse é o matrimônio espiritual, que realiza com alma e com uma outra alma. Então é aquilo que será eterno, é aquilo que se constrói sob base de valores morais, éticos e espirituais. Esse é o casamento que precisa ser instituído, representando os demais simples conciliação ou processos retificadores. Entender também o casamento como processo retificador é aquela velha história, que os nossos amigos contam, de você estar deixando, vou pensar, não, na próxima encarnação eu resolvo esse problema, na próxima encarnação eu retorno. E aí quantas vezes será que nós teremos tempo de retornar e buscar essa retificação, esse reequilíbrio entre as almas? Porque muitas das vezes nós procuramos, o homem comum procurar a mulher perfeita, não é verdade?
falando assim, não, que você está aí junto, você está cutucado. Mas tem uma história árabe que justamente um homem falou assim, não, vou me casar o dia que eu encontrar a mulher perfeita. Então ele saiu pelo mundo a procurar a mulher perfeita, deixou a sua cidade, saiu. 30 anos depois ele volta solteiro. 30 anos depois ele volta solteiro. O amigo dele chegou, mas você não encontrou a mulher perfeita? Está aí solteiro até agora, envelheceu, não casou? Você que saiu daqui procurando a mulher perfeita? Ele falou, não, a mulher perfeita eu achei. Só que ela estava procurando um homem perfeito. Aí não foi, né? Ele não foi o escolhido por ela. Então não vamos buscar a perfeição no relacionamento. Vamos buscar, sim, estruturar nesse sentido. Estruturar com essas bases que a doutrina espírita vai nos ensinando. Nós somos espíritos eternos. Tudo que é relacionado à matéria vai passar um dia. Mas os laços de amor, de respeito, de carinho, esses vão permanecer. E eu gente, nossa, é o dedo grande ou não? Tá. Eu quero ver se você vai conseguir cortar isso aí da nossa gravação. O pessoal vai ficar com a imagem, não, aquele cara não entende nada de botãozinho. Vai partir esperar, vai assim mesmo. Do show, eu acho que vai mesmo do show. Os tipos de casamento, quem apresenta isso é o Martins Peralva, Estudando a Mediunidade. Você vê que fala de casamento mesmo no livro de mediunidade, para a gente ver como é que é coisa importante. Ele diz que existe casamento por afinidades, e que são pouco comuns na Terra, e é compreensível, se nós vivemos ainda no mundo de provas e expiações, os relacionamentos que nós estamos mantendo são aqueles de retificadores, né? Aqueles em que a gente precisa criar os laços de afinidade. Os transcendentais são casamentos afins entre almas enobrecidas, que juntas vão dedicar-se às obras de grande valor para a humanidade. O que mantém o casamento daquelas pessoas é justamente o bem ao próximo. Né? Às vezes não é nem uma preocupação sexual, uma preocupação de ter filhos, nada disso. É realmente a possibilidade de juntos fazerem o bem à humanidade. Tem os provacionais, né? Aí tem um destaque ali embaixo, assim, são os mais comuns. Obsessor e vítima. São mais bem? Obsessor e vítima. Obsessor e vítima, ou dois obsessores. Vem com essa de botar o outro como obsessor e você como vítima, não, tá? Essa aí não colou, tá? Não colou, tá? Não é o nosso, cara. Não é o caso, né? Então tá bom. Às vezes são dois obsessores, os dois ali, ó, que retornam juntos. São uniões entre almas mutuamente comprometidas, que estão juntas para pacificar as consciências ante erros graves perpetrados no passado e simultaneamente desenvolver os valores da paciência, da tolerância e da resignação. Normalmente são os mais comuns ainda nesse mundo de provas e expiações. Prestando bem atenção no que eu errado. São aqueles sacrificiais. Alguém tem que sacrificar. Né? Alguém se coloca como aquele que, não, eu vou aguentar. Tem gente que lembrou até da música. Tem gente que olhou para o lado, hein? Ah, eu lembro da música Amélia. Eu não sei porque a Amélia que era uma mulher de verdade. Lembra? Mas tem os Amélia também. Não, interessante, eu não vou entregar não. Mas alguém olhou para o lado e falou assim, não, eu que estou no sacrifício. Calma, hein? Às vezes pode ser o contrário. Às vezes pode ser o contrário. E tem os acidentais. Né? São os casamentos que não foram programados no plano espiritual. Isso ocorre muito justamente pela facilidade que se tem hoje, né, da relação sexual antes do casamento. Nós lembramos uma passagem com Zé Passini, na Juiz de Fora, que foi pedido a ele para fazer um estudo na mocidade sobre as relações sexuais antes do casamento. Falou assim, olha, eu não vou fazer isso porque isso não existe, isso não acontece. Aí o pessoal riu, nossa, mas será que o paciente está tão ultrapassado assim, não sabe as coisas que estão acontecendo? Mas ele disse o seguinte, não, que a partir do momento que você tem a relação sexual, você já tem um casamento. Ou seja, como compromisso de um espírito para com o outro. Então hoje, infelizmente, com essa falta de base e todo esse estímulo
que a juventude, que a nossa juventude está tendo hoje. Eu sempre falo, ser jovem hoje é muito mais difícil do que na nossa época. Nós tínhamos algumas barreiras, né, mais difíceis de superar, que hoje são portas escancaradas para a nossa juventude. Então é muito mais difícil ser jovem hoje do que na nossa época. Então nós vamos encontrando crescentes casos de casamentos que não foram programados no mundo espiritual e reencarnações que não foram programadas. Né? Porque há hoje um número crescente também de jovens, adolescentes, que deixam até a escola por causa de uma gravidez não esperada. Deus permite nas famílias encarnações de espíritos antipáticos estranhos, com o duplo fim de servir de provas a uns e de avanços aos outros, mas criando dificuldades nessa estrutura. Quando eu recebo, muitas das vezes, companheiros que não eram devidos naquele momento, nós criamos muito mais dificuldade para a nossa vida. E aí a tendência de cometer novamente um equívoco se amplia. A possibilidade de nos equivocarmos de novo, isso vai se ampliar. Nessa união surgem os compromissos mútuos, materiais, afetivos, morais, espirituais, determinando responsabilidades intransferíveis de apoio mútuo. Nós podemos nos equivocar, nós podemos não chegar ao final dessa vida com o mesmo companheiro de um primeiro casamento. Isso ocorre com algumas pessoas. Nós vamos entender agora a posição da doutrina espírita com relação ao divórcio. Mas o que vai nos conceder a necessidade de apoio mútuo, de retornar a estar com aquele companheiro, é justamente como esse processo vai ocorrer. É justamente como a forma que nós deixamos a estrutura, relacionamento de um casamento. Que mais uma vez, nós voltamos à reflexão inicial da importância da ação, do gesto, do propósito de se fazer sempre o bem às pessoas que definem a nossa religião. O dever íntimo do homem fica entregue sempre ao seu livre-arbítrio, sempre ao nosso livre-arbítrio. Então não há interferência da espiritualidade para as nossas escolhas. Como nós vimos, é preciso uma base de estruturação do casamento para que a gente possa criar uma família de laços afetivos e espirituais. Isso está intimamente relacionado ao nosso desejo de fazer o bem ao próximo. Está intimamente relacionado ao nosso desejo de amar, de sermos fraternos, de sermos compreensivos, de nós compreendermos, sempre as dificuldades do próximo, enfim, de agirmos conforme o roteiro da doutrina espírita. Mas teremos sempre o nosso livre-arbítrio a conduzir as nossas vidas. O amor real é o que mantém realmente o equilíbrio e o dia a dia, sempre estreitando a nossa convivência. Esse amor que se expressa em todas essas virtudes que são aquelas que definimos como morais e espirituais. As virtudes que nos fazem vencer e compreender as dificuldades do dia a dia. Só são duráveis, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, as afeições espirituais, as carnais extinguem-se, com a causa que as provocou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos, enquanto a alma sempre existe. Quando as pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para a outra. A morte as separa na terra e no céu. Então, aquela frase do casamento, até que a morte nos separe, quando o casamento é estruturado com essas afeições, quando o casamento é formado por essas bases, realmente você não tem continuidade. O que pode, dependendo da relação, dos desequilíbrios ensejados nessa relação, é você retornar a estar com esse companheiro na figura de irmão, de pai, enfim, mas estar próximo de novo com aquele espírito para a continuidade do processo de reequilíbrio, de retificação. Mas apenas os casamentos formados pelos laços espirituais é que tem a sua sequência, a sua continuidade no plano espiritual. Com relação ao divórcio, então, Kardec deixa muito claro que a posição espírita ante o divórcio está plenamente estabelecida no Livro dos Espíritos e no Evangelho. No Livro dos Espíritos, a questão 697,
Kardec pergunta se a indissolubilidade do casamento pertence à lei de Deus ou se é apenas uma lei humana. Os espíritos respondem de uma forma muito clara. A indissolubilidade do casamento é uma lei humana, muito contrária à lei natural. Poxa, mas o casamento não é da lei natural? É, o casamento é da lei natural. Mas a indissolubilidade do casamento é uma lei humana. É uma lei natural o casamento? É. Mas a manutenção de uma relação em desequilíbrio tal, em desarmonia tal, que possa piorar a situação daquelas duas almas, isso não é contrário à lei de Deus, quando é necessário, nessa condição, você chegar ao divórcio. 940. Kardec examina as uniões infelizes, os benfeitores voltam a insistir e dizem: as vossas leis nesse particular são erradas, pois acreditais que Deus os obriga a viver com aqueles que vos desagradam? Já pararam para pensar que Deus só nos deseja o nosso bem? Apesar de muitas das vezes nós reclamarmos: poxa, por que Deus fez isso comigo? Por que enviou essa relação? Por que estou vivendo essa experiência? Mas se nós entendemos Deus com todas aquelas prerrogativas que nós temos ali no início do Livro dos Espíritos, nós vamos compreender que jamais Ele vai ter um desejo que não é nada individualizado do nosso mal. As leis de Deus existem para a nossa felicidade. Então, se você está num relacionamento onde a tendência é de que se acrescente, piore uma situação de desarmonia entre duas almas, não há impedimento para que você pense então no divórcio. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec comenta: o divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já está separado de fato. É isso que a gente precisa pensar. O que a gente não pensa em separar é aquilo que Deus uniu. Então, quando eu mantenho, quando eu me esforço, uma estruturação de um casamento, mesmo que seja pelo sacrifício de um, detrimento ao comportamento do outro, mas para que haja um laço de respeito, de afinidade, de amor, ali eu tenho a presença de Deus. Quando eu não tenho isso, eu não tenho a presença de Deus. Quando está tendo agressão, quando está tendo desrespeito, entre aquelas duas pessoas, quando há a possibilidade até de alguém ferir, machucar de forma mais intensa um companheiro ou uma companheira, você não tem presença de Deus nesse relacionamento. Então, nesse instante, você tem uma lei humana que favorece e permite o divórcio. Não é contrário à lei natural, pois só virá reformar o que os homens já fizeram. A posição de Kardec deixa-nos serenos para afirmar que o Espiritismo não é contrário à instituição do divórcio, embora não venha a estimulá-lo, nem tampouco incitá-lo nos casais com problemas de relacionamento, muito pelo contrário. No primeiro momento, a gente vai demonstrar o que é necessário construir para se manter o relacionamento, para se manter um casamento. Então, quando nos é possível, numa orientação, numa assistência fraterna na casa espírita, de casais que estão passando por dificuldades, nós vamos estar sempre buscando orientar quais são os comportamentos necessários para que eles voltem a se equilibrar. Mas quando se percebe que chega-se a um extremo nesse relacionamento, aí realmente não há problema nenhum em que haja uma separação entre esse casal. Nós temos André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Quanto ao divórcio, somos de parecer que não deva ser facilitado ou estimulado entre os homens, que é o que nós estamos encontrando hoje em dia. Porque não existem na Terra uniões conjugais, legalizadas ou não, sem vínculos graves no princípio de responsabilidade assumida em comum. Então, o que eu vou estar fazendo é adiando as responsabilidades que nós precisamos reedificar, reequilibrar perante aquela outra pessoa. Nós vamos estar apenas adiando. Nós estamos deixando para amanhã aquilo que a gente precisava equilibrar hoje. É apenas isso que acontece com o divórcio. Imprescindível que antes da atitude definitiva, já nos dias de um ano adiante, para o divórcio, tudo se envide em prol da reconciliação,
ainda mais considerando quando os filhos, que merecem que os pais se imponham em uma união respeitável, de cujo esforço muito dependerá a felicidade deles. O que nós estamos encontrando hoje é como a base do casamento. Não é uma base formada numa estrutura de virtudes morais, éticas, de um relacionamento equilibrado. Qualquer problema está levando casais à separação. Qualquer mínima dificuldade. Porque hoje é muito fácil. Hoje ficou muito fácil. Hoje já é aceitável. A sociedade já aceita. Não há nenhuma imposição contrária contra isso. Então você se separa diante das dificuldades, dos primeiros problemas. Então o divórcio é consequência do casamento? Não. O divórcio é consequência do início da formação da união entre aquelas pessoas que se uniram por bases outras que não sejam os laços de amor, os laços de fraternidade, os laços de respeito. Quando a violência, aí sim, o grave desrespeito ao parceiro afetivo passa a ser elemento presente na rotina familiar da união, somente resta para depois aguardando melhor preparação e maturidade de parte a parte. Se eles chegam a esse estado é porque ambos não têm maturidade para estar junto. Haviam definido no plano espiritual o reencontro para o reequilíbrio. Não conseguiram, não conquistaram maturidade espiritual para isso. Vai se deixar para depois. É preferível do que se cometer uma violência, um crime e aumentar ainda mais as dificuldades perante a lei de Deus. Terminando, nós temos o Chico nos dizendo, às vezes, naquele minuto de oração, deixamos de tomar uma atitude precipitada, de proferir uma palavra agressiva, de permitir que agora nos induza a qualquer atitude infeliz. Quantos problemas no relacionamento nós poderíamos evitar se soubéssemos, naquele instante, ficar quieto, calar. Pegar um copo d'água, como o Raul Teixeira sempre nos falou, colocar na boca e não engolir. Deixar o outro, água da paz. Deixar o outro falar, passar o estresse, passar a dificuldade, aí na tranquilidade você vai, não, peraí, vamos conversar. O problema é que hoje o pessoal diz assim, eu não aceito desaforo, né? Não aguento mais desaforo, falta de respeito. Saber calar é um sacrifício para que você mantenha um relacionamento de forma equilibrada. E é preciso que a gente que traz no coração a orientação da doutrina espírita, que a gente exercite isso. Não é fácil? Não é fácil. Mas a gente pode evitar, né? Evitar uma série de problemas no relacionamento com a oração e o silêncio. Já o nosso Divaldo nos diz o seguinte: na vida, todos somos semeadores. Uns semeiam flores e descobrem belezas, perfumes e frutos. Outros semeiam espinhos e se ferem nas suas pontas agudas. Ninguém vive sem semear, seja o bem, seja o mal. Felizes são aqueles que por onde passam deixam sementes de amor, de bondade e de afeto. É aquela questão de fazermos a nossa parte. Somos espíritas, entendemos que não é a religião por si só que vai nos trazer a salvação, como eu disse aqui, entendendo a salvação como a construção do reino de Deus em nossos corações e uma consciência muito mais harmonizada com a lei de Deus, consequentemente de sermos mais felizes. Não é apenas o conteúdo, mas principalmente do que nós fizermos com o conhecimento espírita. Porque a nossa vida é isso, é semear. Nós somos sempre semeando por onde nós passamos. Se semearmos bons frutos nós vamos colher. Mas se nós semearmos maus frutos, nós vamos colher tempestades, vamos colher dificuldades. No relacionamento, no casamento, então, isso se torna bastante presente. E lembrando Mahatma Gandhi, para que a gente possa encerrar, ele diz que o amor cura, o amor une, o amor nutre, o amor entusiasma, o amor alivia, o amor motiva, o amor mobiliza, o amor possibilita a vida, o amor deve estar presente em nossos relacionamentos, principalmente os conjugais. Que Deus nos abençoe a todos, que haja paz em nossos corações sempre, que a gente possa refletir sobre o que foi colocado aqui, à luz da doutrina espírita, para que continuemos a nossa existência cada vez mais equilibrada, cada vez mais harmonizada. Muito obrigado. Senhor, acho muito importante
também que as pessoas, né, em consideração também, mesmo havendo um divórcio, nesse divórcio você não deve ganhar um inimigo nesse divórcio, né? Quanto mais amigavelmente isso possa acontecer, né, para que as duas partes, se pelo menos não dá para viver junto, mas que mantenham respeito, amizade, principalmente no e isso vai refletir mais para frente, né? Quando a gente faz um divórcio forçado, faz uma coisa, né, rústica, você acaba ganhando um inimigo do outro lado. Sim, com certeza. Essa consideração muito feliz sua, nós tínhamos até pensado, acabamos não colocando. Realmente, se você chega a uma situação de divórcio, que isso seja feito com um equilíbrio, né, o máximo de respeito possível. Que a outra pessoa, o companheiro ou companheira, permaneça pelo menos na amizade, no respeito. Até porque se tiver filhos, isso vai ser importante para os seus filhos, né? E você já vai começar a atenuar qualquer responsabilidade que essas duas almas já têm. Porque se não for impossível viver junto por qualquer tipo de dificuldade, e é possível viver em amizade, você já deu um passo adiante. E aí você pode, de repente, até retornar com essa pessoa numa próxima encarnação, mas num relacionamento totalmente diferente de um parente, de um irmão, de uma irmã, que vai ter a afetividade construída com outro tipo de relacionamento. E a gente precisa entender que o casamento é uma construção de afetividade entre duas almas. Isso se faz também na relação de irmãos, isso se faz também na relação de pais e de filhos. Quantas vezes almas não tanto afins, você tem um pai e um filho que eles têm dificuldade de se relacionar. São duas almas que estão ali para retificar, para construir uma afinidade no bem, no relacionamento de pais e filhos. No casamento também é a mesma coisa, né? O objetivo é que a gente possa crescer juntos espiritualmente. Então, quando ocorre, nesse caso que você disse, de um divórcio, que haja respeito, que fique uma amizade, que fique os dois permanecendo na responsabilidade na educação dos filhos, você dá um adianto nesse processo. E aí, numa próxima existência, se houver necessidade de estarem juntos, podem estar juntos nessas outras situações que também nos experimentam na afetividade. Né? Bem lembrado, obrigado.